Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, boa tarde a todos. Hoje é dia 5 de março do ano de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Que todos tenham uma tarde muito abençoada. Tanto os que estão aqui conosco, quanto nossos companheiros fiéis que nos acompanham pelas redes sociais. E falando em redes sociais, queremos lembrar do nosso site, que é centroespiritaativopanfiro.com. Acessando lá, vocês vão ter todas as informações referentes à nossa casa, os horários de todos os cursos, que nós temos cursos todos os dias da semana, com exceção da sexta-feira, que na sexta-feira a casa fica fechada para os trabalhos privativos, mas temos curso sempre em vários horários. Né? Então, é importante que todos possam vir estudar. Né? Temos também, ali no nosso site, informações a respeito da nossa obra social. E ali tem as fotos, né? A história da casa, como começou, da obra. E tem também todas as maneiras de quem estiver interessado em ajudar, em participar também, ali pode se informar. Temos também o nosso Instagram, nosso Facebook, que é onde está passando agora essa live, né, as palestras e os cursos ao vivo. E o nosso canal do YouTube, que ainda não podemos passar ao vivo pela quantidade de inscritos, que ainda é muito pequena, mas que assim que acaba a palestra, um pouco depois a companheira coloca a palestra, o estudo que for, no nosso canal no YouTube, para que possamos assistir e compartilhar também com outras pessoas. Pedimos a gentileza de que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que não toque na hora da palestra, a fim de que não desvie a atenção, né, das pessoas que estão fazendo os estudos. Aí, quem precisar, né, atender, não tem problema, vai lá fora, que às vezes é um compromisso de trabalho, alguma coisa a gente entende, não tem problema. É só mesmo para não atrapalhar o andamento da reunião. Também pedimos, né, informamos que temos o atendimento fraterno. Quem precisar conversar, estiver precisando de atendimento, é só, quando acabar a reunião pública, aguardar sentadinho, que o diretor da casa vai atender, tá bom? Ou vai indicar alguém adequado para atender. Pedimos também, quem puder, né, que nós já falamos sobre as doações para a obra social, mas quem puder também trazer alimentos, né, pode ser não perecíveis, de qualquer gênero, também pode ser, quem puder trazer peito de frango, que a gente usa muito, né? As meninas da cozinha fazem, né, desfiadinho, porque é um pouquinho de proteína para colocar na sopinha deles, porque as crianças chegam aqui de manhã e as mães tomam café e antes de sair eles almoçam. Então, tem sido um gasto bem grande, né? A gente agradece quem puder colaborar. Quem não puder, ore por nós, né? Já é uma grande coisa. Então, hoje, o nosso estudo vai ficar a cargo da nossa companheira Monique Góes, que é lá do Centro Espírita Leopoldo Machado, lá em Nilópolis. Então, veio de longe para nos brindar com seu estudo. E vamos continuar o estudo sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores, familiares ou simpáticos, que se iniciou semana passada, mas hoje vão ser enfocadas as questões 499 a 510. E na hora dos passes, a sustentação, o comentário vai ser feito pela nossa companheira Liane Bispo, e ela vai comentar o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm um coração puro, o item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Nós vamos agora fazer a nossa prece para que a gente possa iniciar os nossos estudos. Graças a Deus, Senhor Jesus, por esses momentos. Graças te damos, Pai querido, por conseguirmos chegar até aqui nessa tarde tão bela. Que possamos todos nós
estarmos sintonizados contigo, Mestre querido, e com nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiães, para que possamos, nesse ambiente tão pacificado, para que possamos nos fortalecer para os nossos embates do dia a dia. Rogamos a essa equipe de espíritos diretores do nosso SEAP, ao nosso altivo, professor José Jorge, a Allan Kardec, Leon Denis e tantos outros, que inspirem as nossas irmãs que vão fazer os estudos e que nos inspire também, para que possamos estar atentos, aproveitando esse momento tão sublime em nossas vidas. Que seja, pois, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, acima de tudo, em nome de Deus, em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, as questões, como eu falei, são de 499 a 510. Eu vou ler só a 499, para que a nossa companheira tenha mais tempo de nos esclarecer acerca desse assunto tão importante, né? Questão 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não haverá algumas circunstâncias em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Perguntou Kardec. Aí os espíritos respondem: há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto de seu protegido não é necessária. Passamos então a palavra à nossa companheira para que ela possa nos blindar, nos ajudar. Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Sempre de pé, né? Para falarmos dessa doutrina que nos trouxe aqui hoje, que nos traz daqui em tantos outros lugares, que nos apresenta a nós mesmos, porque nós somos espíritos, e é o livro dos espíritos. Então nós vamos falar aqui hoje. Alguém aqui hoje ousou, por 10 segundos, ou mais tempo, vamos botar 10 segundos, né? Não se sentir amado? Sim. Quem me ama, estou abandonado. Porque hoje aqui nós vamos falar de amor. E nós vamos falar da melhor representação do amor. O amor do Criador para com cada um de seus filhos. Olha que interessante, já pararam para pensar nisso? Hoje, como a nossa irmã Eloá já disse, nós estamos na continuação dos anjos guardiões. E se esses irmãos que trabalham conosco, a pedido do Criador, de Deus, nosso Pai, para cuidar de cada um de nós, isso não é amor? Isso não é cuidado? Isso não é carinho? Isso não é afeto? Seria mais o que então? Então, se alguém aqui, por 10 segundos que seja, hoje se sentiu abandonado, desalentado, não amado, eu venho informar, vocês são muito amados e cuidados de perto. Deus designou um irmão de uma envergadura maior que a nossa evolução para cuidar de cada um, para assistir cada um na sua jornada. A coisa já começa a mudar, né? A gente já sente esse afeto. E eu, particularmente, né? Porque, gente, expositor sempre se expõe, não adianta. A gente fala que não vai se expor, mas a gente se expõe. É um assunto que toda vez que eu tenho que falar, se eu me emocionar aqui, vocês me desculpem, porque não tem como não sentir o amor e o cuidado do Pai com cada um de nós. Como é o livro dos Espíritos, vou ler e dissertar, porque eu acho que não tem outro jeito de estudar o livro dos Espíritos, porque ele é um livro assim, ele é um livro dinâmico, ele é um livro de perguntas e respostas. E eu convido a cada um de vocês, assim, se houve esse momentinho hoje de desalento, eu convido a prestar atenção. Porque eu mesma, a pessoa aqui que vos fala,
já se sentiu carregada no colo diversas vezes, em momentos diversos, por esses irmãos de uma espiritualidade maior, por esse amor do Criador, por esse amor do Mestre Jesus por cada um de nós. E olha só, a gente ainda tem uma vantagem. Olha eu já dando spoiler aqui. Nós temos o anjo guardião, que realmente é um espírito que às vezes já conhece a gente em encarnações, já acompanha a gente, estou falando que são todos os casos não, mas na maioria. E geralmente é um espírito que ele não pega uma missão sem ter certeza que ele vai conseguir. Ele não vai te abandonar. E se ele, por um acaso, houver outra coisa para fazer, for designado uma outra missão, vai vir da mesma envergadura. Então não tem como se sentir sozinho. E aí a gente está dentro o quê? De uma casa de oração, de uma casa de trabalho, de uma casa espírita. Vocês acham que os mentores aqui, olha só olhando aqui em volta, a gente já vai lendo o nome de alguns dos mentores dessa casa. Você acha que eles não ajudam a gente, não? Que eles não cuidam de perto? A todo momento. Agora, quantas vezes a gente pede? Quantas vezes a gente agradece? É importante. A gente também tem que aprender a amar, né? Inclusive quem está do outro lado, por que não? Só porque a gente não vê? Então, vamos se sentir amados, porque nós somos e muito. E aí, eu já pego o assunto na questão 499, porque o assunto dos anjos guardiões ele é meio extenso. Se eu tivesse que falar da 489 até... Eu me arrisco a dizer 524, porque entra em percepções, mas a gente sabe que as percepções não. Intuições, alguma coisa assim. Fugiu o nome. Mas a gente também sabe que são as sugestões desses irmãos, que muitas das vezes nos... Opa, olha só, vai por aqui, devagar. Porque não existe ostensividade nesse quesito. O anjo guardião ele vai cuidar de você toda a sua existência. Ele, inclusive, vai te acompanhar no plano espiritual, até você se estabelecer. Ele não vai te largar. Porque, na maioria dos casos, ele te ama demais. É amor. Por isso que eu falei, nós vamos falar aqui, hoje, puramente de amor. E do amor da sua forma mais sublime. Não estou falando daquele amor egoístico, ou daquele amor que a gente entende aqui na Terra, né? De posse, a gente ainda tem muito que aprender. E aí a gente, quando vem estudar isso aqui, a gente fala, nossa, eu preciso aprender a amar. Mas aprender a amar de verdade. Mas vamos lá, a gente está caminhando, faz parte do processo. Ninguém está errado, não. Cada um no seu tempo, cada um na sua solução. A pessoa que vos fala também, tá? Precisa aprender e muito. Então vamos lá. Por que estamos aqui hoje? Outra coisa interessante. Estamos para aprender, beleza, conhecer, livro dos espíritos, autoconhecimento, a gente precisa saber de onde veio, para onde vai. E se eu falar para vocês que a gente está sendo preparado para um dia assumir uma função dessa? Anjo guardião para mim? É, você. Cada um aqui um dia vai ter o seu protegido. Se já não tem alguma coisa aí protegendo. Já pararam para pensar nisso? A gente está sendo preparado para o nosso futuro. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Já carregamos em germe todas as sementes das virtudes. Estamos aqui para desenvolvê-las. E, mãos à obra. É tempo, é a hora e é agora. E aí, na 499, olha que interessante. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto de seu protegido não é necessária. Ué, mas ela acabou de falar que o anjo protetor está com a gente direto. Acho que essa garota não estudou direito. Nós estamos falando de irmãos de uma envergadura diferenciada, maior, de um entendimento maior. A gente já estudou em outras partes do livro dos Espíritos, que para se comunicar, a gente precisa o quê? Da força do pensamento. E que o pensamento propaga uma velocidade que a gente aqui na Terra não consegue nem compreender. É incompreensível para nós ainda. Pois é. Eles conseguem, em uma distância considerável, para nós, ter plena, total visão e acesso. Então, não se preocupe. Não tem um segundo do teu dia que você não tenha suporte.
Ele pode se afastar. Se você for muito rebelde com as sugestões dele, ele mas até no afastamento ele está de olho. Você não está abandonado, você não está à deriva. Primeiro, se sentir à deriva num planeta de provas e expiações, onde Jesus de Nazaré é o governador, e ele conhece cada um pelo nome, ele conhece cada um por existência, ele conhece a história de cada um, a essência de cada um, não tem como. Aí, sabendo que a gente já tem um anjo guardião que vem junto com a gente, ajuda a gente a preparar a nossa programação reencarnatória, às vezes o que nos impede de fazer algumas escolhas que a gente queria fazer. Porque a gente, quando vem, imagina, né? A gente está lá no plano espiritual, é todo mundo contente, todo mundo tranquilo. Aí você pega lá a sua programação, aí você pega seu histórico e fala assim, nossa, eu tenho muita coisa para resolver. E quem é que não quer chegar na plenitude logo? Todo mundo, principalmente espírita, gente, que eu conheço, que sabe aí da transformação do planeta, que agora fugiu o nome, hoje está fugindo o nome. Regeneração está chegando, a transição, era o nome, transição planetária, vira e fala assim, nossa, gente, diversas vezes, inclusive essa pessoa aqui já falou, nossa, não vejo a hora disso ser implantado logo. É mentira? O que você fez hoje para que isso se implante? Espiritismo é isso. É conhecer quem você é. É conhecer as suas potências. E conhecer, inclusive, que você faz parte desse tudo. E que você tem responsabilidade nesse tudo. O Espiritismo, ele tira a responsabilidade de qualquer outro e coloca no teu colo, né? Aí você é obrigado a lidar com elas. Porque você é responsável pela sua jornada. Muito amparado, muito amado. Você vai ter todos os benefícios possíveis e inimagináveis para que você tenha sucesso. As melhores inspirações. Mas cabe a você fazer as suas escolhas. Como eu falei, não tem ostensividade no suporte do anjo guardião. Ele não vai aparecer, se materializar na sua frente e falar, para. Não vai acontecer. Se você espera isso, eu sinto te informar. Você é responsável pela sua existência. Mas se você chamar, orar, pedir, se conectar, estar com ele, estar predisposto a fazer as boas escolhas, eu tenho certeza que intuição, proteção, não vai te faltar. Não vai te faltar. E a cada vez mais você vai compreendendo, vai captando melhor. Não é assim, gente, no desenvolvimento mediúnico? Né? Às vezes as pessoas estão aqui, chegam aqui, eu não sei o que acontece comigo. Começa a estudar. Aí começa a entender. Que é o que nós estamos fazendo. Ó. Nós estamos tentando entender quem nós somos. As nossas potencialidades. É isso que a doutrina espírita traz para a gente. Ela fala assim, vocês são filhos de Deus. Entendam isso. Vocês são amados. Entendam isso. Jesus está com vocês. Por favor, abracem Ele. É isso que a doutrina espírita vem fazer. E tudo que a gente aprende nela converge para o amor. Você pode reparar. É aprendizado. Não tem castigo, gente. Essa história de falar que Deus castiga. Não, mas nós somos responsáveis. Lembra? Responsabilidade da tua existência. Então, se teu anjo guardião for escolher por você, se ele chegar e falar assim, não, você case com fulano, você faça tal curso na sua faculdade, se especialize em tal coisa, vá trabalhar com isso, porque você nasceu para isso. Que mérito que você teve? Você aprendeu o quê? Qual foi as suas escolhas? Aqui tem muita gente aqui que já tem filho, né? Vamos lá, vamos comparar a paternidade e a maternidade da Terra com essa relação com os anjos guardiões. Quando você recebe aquele bebezinho, frágil, ali, tanto para viver, espírito milenar, tá? Espírito milenar, cheio de bagagem, cheio de coisa para resolver. Mas você olha e fala assim, é um anjinho. Claro, você ama. O amor cobre uma multidão de pecados. E é para cobrir mesmo. É assim que o Criador quis. Ele quis que a gente esquecesse mesmo, para que a gente pudesse passar por isso mesmo. Para que a gente pudesse se reinventar, se transformar. Aí quando você recebe aquele bebezinho tão bonitinho, fofinho, né? Você não imagina o leque que tem por trás daquele ser. Mas você dá o melhor de si, não é?
Você quer tanto que ele tenha sucesso na vida. E quando eu falo de sucesso, eu estou falando da melhor forma possível, em todas as áreas, que seja uma boa pessoa, né, que encontre boas pessoas, que faça boas escolhas. Essa empolgação do teu anjo guardião. Ele recebe aquele... Só que ele sabe quem está por trás do bebezinho. Então, ou seja, ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele se prepara para isso. Ele não é simplesmente jogado junto com alguém e tipo, toma aí, segura que o filho é teu. Não. Ele se prepara. Ele escolhe, muitas das vezes, estar com você. Então, se isso não é prova de amor, isso tudo com o consentimento do Criador, porque ninguém pode ficar desamparado. Nenhum filho de Deus está desamparado. Nenhum filho de Deus será desamparado. Em momento nenhum. Já pararam para pensar nisso? É mais ou menos essa relação. E aí, o que você faz? Quando aquele bebezinho começa a se desenvolver, ele vai sentar, ele vai querer engatinhar, ele vai querer levantar, faz parte do processo evolutivo. O corpinho físico dele precisa. Aí você com medo dele cair, vamos supor que você o cerque, põe ele num ambiente fechado, o cerque de um monte de coisa que ele não... Ele vai se desenvolver? Ah, não, ele não pode comer tal coisa. Você não dá frutas, você não dá alimentos para ele experimentar, você escolhe tudo. Legal, bacana. Se você escolher com muito amor, muita coisa vai sair legal. Mas será que esse corpinho vai desenvolver o que tem para desenvolver? Ele não está tendo acesso a tentar engatinhar, a se transformar, a atrofiar. É isso o verdadeiro amor. É entender que você precisa, inclusive, passar pelas experiências, que faz parte do processo. Que para desenvolver, para crescer bonito e forte, né, brilhar a vossa luz, que fomos criados para isso. Fomos criados com muito amor, destinados a levar amor e ser amor, a amar. Mas a gente precisa aprender. Então faz parte do processo de cada um. É por isso que não há essa ostensividade. É por isso que ele só te intui. Ele conversa com você em sonhos. Às vezes ele até faz umas ações mais ostensivas, mas é muito... Gente, é tão sutil que a gente não percebe às vezes. Só depois que passa... Você já saiu do olho do furacão, né? Porque no olho do furacão a gente sempre está com a cabeça muito atordoada. Mas pelo menos eu, né? Que alguém está aqui no meio do olho do furacão e consegue estar tranquilo, gente, vamos conversar aí, porque já é um sinal de evolução. Mas geralmente quando a gente está passando por um problema, algo que nos perturba, a gente fica lá, né? Aí depois passa. Aí geralmente a gente faz o quê? Olha só. Doutora, altivo, me ajuda. Não é assim aqui na casa espírita? Lá na minha é, tá? Lá na minha a gente tem uns mentores muito parecidos com essa casa, até eu já falei comigo. Então a gente fala, doutor Herman, por favor, doutor Herman, então é chamado direto. Mas aí não tem ostensividade, você cai na asneira de achar que está sozinho. Aí passa tudo, você atravessa, você aprende um monte de coisas, você aprende a se controlar, inclusive. Você chega lá no final, aí você está conversando com alguém ou vai contar algo, você fala assim, gente, mas não teve? Lembra de uma pessoa que ajudou assim, não sei como? Gente, mas aquele dia que fulano, eu estava precisando de um conselho e fulano me falou exatamente. Vocês acham mesmo que foi por acaso? Não somos mais inocentes para acreditar somente nisso. Somos protegidos, somos amados, somos cuidados. É diferente. E a gente precisa entender que a espiritualidade está conosco todo o tempo. Como diz Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Dos dois campos da vida, dos dois lados. O tempo inteiro. E aí, vamos lá, para 500, senão eu fico falando aqui, perco muito tempo. Haverá um momento em que o espírito não precise de anjo guardião? Queria eu, né, agora nesse momento. Eu preciso. Sim, olha, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo. Como há um momento em que o estudante não precisa mais do mestre. Mas isto não acontece na Terra. Vamos chegar lá? Vamos, mas a gente ainda tem que caminhar.
Então é bom a gente começar a se familiarizar com esse nosso amigo, com esse nosso irmão mais experiente, que está do nosso lado, que está cuidando da gente, para que a gente possa, inclusive quando a gente titubear, captar, né, essas sugestões, conseguir enxergar essa presença que está aqui comigo, está aqui com cada um de vocês. Gente, se a gente pudesse vislumbrar aqui, essa sala está cheia. E está mesmo, né, tanto de encarnados, mas desencarnados está lotada. E nós temos muito que agradecer. Quantas vezes a gente agradece por dia? Você vira e fala assim, obrigada, meu irmão. Eu já percebi você comigo. Poxa, obrigada, tá um risco. Eu chego a parecer maluca, tem vezes, no meio da rua, porque, gente, a gente tem que falar, a gente tem que se... Sabe? A gente não gosta de ser lembrado, por que a gente não lembra? Mas que mania do encarnado. A gente tem que parar com isso. Vamos lá, 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não fazem de uma maneira ostensiva? Resposta: se contasseis com o apoio deles, não agirieis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa se adiantar, precisa de experiência, e frequentemente tem que adquiri-la à sua custa. É preciso que exercite suas forças, sem o que seria como uma criança que não se deixasse caminhar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o vosso livre-arbítrio, pois se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que deve conduzir-vos a Deus. O homem, não vendo seu protetor, entrega-se às suas próprias forças. Todavia, seu guia vela por ele e de tempos em tempos chama-lhe a atenção para que se previna do perigo. A gente acabou de falar sobre isso, né? Nós precisamos desenvolver as nossas potências para que um dia a gente seja esse anjo guardião. Para que a gente tenha conhecimento, para que a gente tenha base, a gente tenha equilíbrio de olhar o nosso irmão, às vezes, não seguindo os nossos conselhos, porque a gente faz o quê aqui na Terra? Eu não sou mãe, mas eu sou a irmã mais velha. E eu posso falar que, às vezes, os meus irmãos, quando não ouvem os meus conselhos, eu fico meio assim, meu Deus do céu, mas eu já passei por isso, essa pessoa vai cair. Tu fica agoniado, né? Você não, a gente ainda tem dificuldade. A gente sabe que é problema, mas aí, às vezes, a pessoa encontra um outro tipo de passar. Porque a gente também não é detentor da verdade. Cada um na sua evolução, cada um no seu tempo, cada um de acordo com as suas provas, as suas virtudes, a sua programação. Só que o teu amigo, o teu anjo guardião, ele já sabe disso. Ele já sabe, inclusive, que você é criado para atingir a perfeição. Então ele fala, não foi dessa vez. Mas ali na frente vai. E aí ele vai te conduzir, vai esperar, vai ter a paciência de respeitar o seu tombo, porque a verdade é essa, para que você aprenda, vai te acolher e vai falar assim, agora vamos pela outra porta? E se você quiser escutá-lo, você vai seguir, senão você vai de novo pelaquela porta, e quantas vezes forem necessárias, porque não tem desamparo. E às vezes a gente não tem paciência com 2 ou 3 errinhos que fazem com a gente, né? Não aguento mais. A terceira não dá mais para mim. Já foi. Como somos impacientes. Como ainda temos dificuldade, né? Mas ele não. Quantas vezes? Deus nos ama. Perdoai 70 vezes 7. E Deus perdoa a gente quantas vezes? O mesmo erro, todo dia. Às vezes erros que a gente nem se deu conta ainda. Mas está lá. Isso é amor. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui de novo. Não sei nem por que eu estou batendo tanto nessa tecla do amor. Mas, gente, sintam-se amados. É com propriedade. Porque vocês são. Todos nós somos, e muito. E aí, vamos lá. 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido ao bom caminho, experimenta um bem qualquer para si mesmo? Resposta. É um mérito que lhe é levado em conta, para que seu próprio adiantamento seja para a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê seus desvelos coroados de êxito. Felicita-se como um preceptor se felicita com o sucesso de seu aluno.
Qual é o pai? Qual é a mãe? Qual é o irmão? Qual é o ser que ama? Que quando vê o ser amado tendo êxito na vida, não fica feliz com isso. A gente tem de falar do orgulho bom, né? Se é que é equilíbrio. Qual que não se felicita em ver um filho num bom caminho? Quem a gente ama seguindo um bom caminho, conseguindo, às vezes, se libertar de um vício da matéria? Qual, gente? Agora imagina um ser mais que está num plano mais refinado, né? Mais evoluído, que já aprendeu a amar um pouquinho mais. Como que ele não vai se felicitar com isso? Se a gente aqui na nossa limitação da terra, a gente já fica radiante. Tem pai e mãe que carrega até foto de filho, né? Quer mostrar, agora tem celular, gente, inventaram o celular, né? Oh, meu filho, formatura. Olha isso aqui. Não é uma alegria, não dá uma satisfação. E você não se sente também realizado com isso? Porque, querendo ou não, você faz parte disso. Quem foi que ajudou a conduzir até ali? Quem foi que amparou? Quando eu cheguei aqui hoje, eu estou vendo a nossa irmã, aliás, a gente estava conversando que ela faz parte da evangelização, num trabalho muito bonito que faz aqui. E aí ela está falando, né, do carinho, do afeto, que depois as crianças reconhecem. Claro que reconhece. É amor. E quando a gente fala, mesmo que seja, às vezes, para chamar a atenção de qualquer coisa, a gente fala com amor. Gente, somos seres energéticos. Se você fala para o bem, na intenção de fazer o bem, a tua intenção vai na frente. Até mesmo porque você cuida das palavras naturalmente, porque você se doma para isso. Você não vai sair, porque um ser que ama, falando absurdos. Não, você vai corrigir com a energia do amor. É uma outra energia. A energia que somos aqui, que estamos aqui estudando tantas vezes, todos os livros, para aprender a desenvolver. E aí eu me recordei, principalmente na questão dos pais, que tem aquele Rossandro, não sei se vocês conhecem, palestrante, Klinger. Não sei nem se eu podia citar nomes aqui, pode, né? E ele é psicólogo, doutorado, e ele é espírita, irmão nosso de caminhada. E ele faz palestras no mundo inteiro. Eu adoro as palestras dele, para ser honesta. E ele fez um livro, Help Me Eduque, que é justamente a repreensão saudável. Amar não é dizer sim a tudo. Quem nunca tomou puxão de orelha de mentor aqui? Eu já. Mais de uma vez. Mas eu vou ficar chateada? Jamais. Ele está certo. Porque se eu parar para pensar 2 segundos, se eu não deixar meu orgulho falar mais alto do que a minha existência, eu vou falar, E ainda fico feliz, sabe por quê? Como é que ele sabe disso? Está cuidando, está observando. Está junto. Então, se ele me chama atenção por algo, né, que o anjo guardião vira e mexe, fazem isso com a gente, às vezes, através de outras pessoas. Então, preste atenção quando, às vezes, você toma uma repreenda. Sabe o que de primeiro a gente fica assim? Está pensando que é quem para falar assim comigo? Primeira coisa que a gente faz. Quem não faz, gente, olha, já está evoluído. Porque a primeira coisa que a gente faz é assim, não, estou chateado, não. Por dentro só Deus sabe, né? Mas pare para olhar e escutar com mais calma, mais devagar. Às vezes pode ser, está intuído para conversar com você sobre aquilo. Era o veículo que teu anjo tinha. Você não está querendo ouvir? Ele vai usar as ferramentas que tem. Aí a gente para observar até essa parte, sabe? Que não é tão legal. Porque isso é cuidado. Qual o pai, qual é a mãe que deixa o filho fazer tudo o que ama? Vai fazer um trabalho terrível. Vai, inclusive, conseguir não ter êxito na encarnação. Porque a gente precisa de não, a gente precisa de corrigenda. A gente tem muito que aprender, como a gente precisa de amor. Vamos pensar nisso. E é responsável se não tem êxito? Agora vem outra pergunta. Se o anjo guardião é responsável se o protegido não tem êxito? Não. Já que fez o que dele dependia. É a tal da consciência tranquila, né? Quando você pega e faz tudo o que você pode. Por alguém, quem quer que seja,
Estou fazendo uma comparação bem material, porque a coisa é num grau muito maior, mas é para o nosso entendimento. E aí a pessoa, você não consegue ajudar aquela pessoa. Primeiro, a pessoa tem que querer ser ajudada. Aí entra o respeito. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Vou botar um exemplo aqui de um usuário de drogas ilícitas, bem caótico assim, né? Às vezes você passa por isso dentro da sua casa. Muitos de nós. Temos pessoas próximas. E aí você não quer a pessoa naquele caminho, é óbvio. Aí você faz de tudo. Você pesquisa, entra na internet, arruma médico, né? Corre atrás de tratamento. Faz o que você pode. Mas se aquele ser não quiser, por mais que te doa, não vai conseguir. Mas você tem que desistir por causa disso? Você não pode estar ali sempre, se a pessoa der um sinal para você estender a mão. Ah, não, já tentei. Ah lá, está falando de novo? Por que você tem? Teu anjo guardião não desiste de você. Deus não desiste de você. Jesus não desiste de você. Os mentores dessa casa não desistem de vocês, de nós, de todos. Porque eu já me sinto na casa, né? Já estou aqui, tomei posse. Não desistem. E quantas vezes a gente chamar, se for por uma causa justa, se for algo que não seja, que a gente também já sabe, a gente já aprendeu que futilidade para lá, né? Mas olha só, se eu falar para vocês que seu anjo guardião te ajuda, inclusive nessa parte. Ué, mas meu anjo guardião vai me ajudar numa picuinha que eu tive? Ele vai te intuir para que você resolva da melhor maneira possível. Ele vai te intuir de uma forma não fútil, às vezes uma situação um pouco fútil. Porque a intenção dele é te fazer despertar. A intenção dele é te fazer evoluir. A intenção dele é que em breve vocês possam estar assistindo outras pessoas trabalhando juntos. É fantástico. É o amor, ele quer te ver crescer. Isso anima ele. Então, ele faz parte dessa jornada, não faz? É óbvio que ele vai se sentir feliz. Agora, se a gente vacila, e ele está lá todas as vezes, 15 vezes eu pedi ajuda no mesmo erro, tá? 15 vezes eu pedi ajuda, 15 vezes ele me assistiu. Não sei o quê. Por que se no final de tudo isso, depois de todo esse amparo, eu não conseguir ter êxito em algo, por que ele vai ser culpado? Ele estava ali à disposição sempre. E qual é a melhor das intenções? Com todo o amor e o amparo possível. Com a permissão de Deus. Comandado por Jesus. Olha só, é uma equipe. Gente, é uma senhora equipe. Aí, às vezes, a gente fica olhando aqui na Terra, né? Ah, porque eu não sou importante, porque... Deus é teu Pai, Jesus é teu Mestre, e você só tem espírito evoluído, né? Pelo menos na caminhada para te assistir. O que falta para você? Entender tudo isso e realmente passar a vivenciar isso. Acreditar nisso. Gente que ainda separa espírito de si próprio, aí vai ficar um pouco difícil, porque esse dia eu estava tendo uma conversa, foi engraçado. Não, mas a gente morre. Eu falei, não, a gente não morre. Aí começou. Não, a gente não morre. Não, morre porque o corpo não morre. Eu falei, mas é o corpo. Aí começou. Mas não é o corpo? Sim, mas o corpo não é a gente? Não, não é, é a roupa. Não, a gente é o corpo. Gente, a gente precisa entender que nós somos o ser imortal que anima essa matéria. Então a gente não morre. Então nós somos eternos. Nós somos imortais. A gente já pode falar até que teve uma série um tempo atrás de uns vampiros imortais, né? Todo mundo aqui é imortal. Não era mérito daquela série. Nós estamos numa roupinha diferente. Que, por sinal, a espiritualidade fala para a gente que é uma existência bem curta. É bem curto o tempo. Diante do nosso tempo de eternidade, a nossa existência é bem curtinha, nessa roupinha. Então, não se apega muito, não. Se cuida, trata, entendeu? Vai lá, porque é teu templo. Você precisa dessa roupinha para andar aqui embaixo. E é uma oportunidade de ouro, porque é um aprendizado. Faz parte da tua jornada, não se apega muito, não. Porque daqui a pouco ela vai embora. Você tem que cuidar das tuas virtudes. Você tem que cuidar do melhor que você pode ser. Dessa conexão, inclusive, com a espiritualidade. Porque daqui a pouco a gente vai voltar para lá. E quem é que está esperando a gente? Quem é que a gente vai conseguir enxergar? Vai depender de nós. De cada um de nós. 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus conselhos, experimenta desgosto? Resposta.
Não, desculpa, a pergunta ainda. Isto não será para ele uma causa de perturbação de sua felicidade? Ou seja, ele vai ficar perturbado? Resposta. Ele lamenta seus erros. Mas esta aflição não se parece com as angústias de uma paternidade terrestre. Ele não entra em desespero, porque ele tem a segurança de que você vai aprender. Ele tem a segurança de que você faz parte da sua jornada. A gente aqui entra em desespero, né? Muito facilmente. Não. Porque ele sabe que há remédio para o mal. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. Ele já tem essa certeza. Até mesmo, sabe por quê? Ele já trilhou esse caminho. Por que a gente segue Jesus de Nazaré, né? Ah, porque Jesus é maravilhoso. É, realmente o é. Mas é porque Jesus já passou por tudo isso. É um caminho seguro. É um caminho de alguém que já passou e já chegou lá. Nós não estamos seguindo uma criação de Deus, que já brotou perfeito, né? Que também seria maravilhoso. Mas a gente não segue uma criação de Deus, tipo assim, por que Deus fez ele perfeito e eu não? Não! E se eu falar que Jesus é teu irmão, inclusive de passar, de ter evoluído, de ter chorado, tudo que a gente chora, tudo que a gente viveu. Ele sabe o que é estar aqui. Ele veio aqui há pouquíssimo tempo. Se a gente botar diante da eternidade, foi pouco tempo. É por isso, é caminho seguro, é caminho de quem já andou, é caminho de quem conhece, e é caminho de quem ama, que já aprendeu a amar, já desenvolveu todas as suas virtudes. Então, tem uma visão, a gente ainda está bem limitadinho com aquele cabresto, assim. A visão dele é ampla. Há uma passagem que contam de não lembro se era um jumento, um camelo, era um animal. Vamos usar um animal, porque eu não vou errar. Que estava em estado de decomposição avançada. Eu realmente não lembro. Mas veio aqui agora, vamos falar o que eu estou lembrando. E aí, de repente, mostraram para Jesus, ali, Jesus, um animal de decomposição, fedendo, né? Olha o olhar do amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Jesus só observou a carcada dentária do animal, que era perfeita. Ele só teve elogio para algo que para os outros parecia podre. Esse é Jesus de Nazaré. Ele te enxerga na tua melhor versão. Ele te enxerga na tua melhor fase. Ele não está preocupado se você ainda tem picuinha com o teu vizinho. Ele fica triste, né? Porque fala, não tem necessidade mais de ter picuinha com o vizinho. Vai para casa de espírita e estuda. Está lá com picuinha com o som do vizinho. Nunca. Mas vai aprender. Mas olha só, quando precisa de tal coisa, é o primeiro a ir. Tem bom ânimo para ir. É isso que Jesus enxerga. E é isso que o nosso anjo guardião costuma enxergar na gente também. Ele olha a tua potencialidade de vencer, de seguir, de evoluir, de vencer a si próprio, tá? Que é isso que a gente precisa, vencer a si mesmo. Se amar, se conhecer. E aí, como... Essa pergunta é engraçada, mas quando eu comecei a doutrina espírita, vou me expor de novo, era uma coisa que eu queria muito saber. Então vamos lá. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Este era meu sonho, saber quem era meu anjo guardião. Quem nunca quis? Queria saber nome, queria saber se era homem ou mulher. Eu tinha isso. Olha só. Como quereis saber nomes que para vós não existem? Nós não temos vocabulário para pronunciar o nome ainda. Não temos conhecimento verbal, linguístico. Como é que a gente quer saber? Acreditais, então, que dentre os espíritos só há os que conheces? Olha o tamanho da nossa limitação, né? Ah, não, porque a gente fica assim, não, eu acho que o meu é Maria de Nazaré. Eu sou fã de Maria, tá? Então, por isso que eu botei ela aqui agora. Primeiro que ainda tem que evoluir um bocadinho para merecer tal mérito. Mas vamos lá. E aí a gente acha que só, eu quero saber quem é. A gente se acha Chico Xavier, né, que sabia o nome de Emmanuel. A gente entra nessa pretensão. Sendo que Emmanuel foi mentor de Chico num trabalho muito bonito. Vai parar para pensar nisso? Existe uma diferença. A gente não sabe o nome dos mentores do trabalho aqui? Ó,
Como então invocar? A gente acha que invoca pelo nome. Olha o tamanho da limitação nossa. Gente, eu era essa pessoa. Agora já aprendi, tá? Como então invocá-lo se não conhecemos? Ou seja, se eu não sei o nome, como é que eu vou fazer? Dá-lhe o nome que quiser, diz. O de um espírito superior pelo qual tem simpatia. Maria de Nazaré, veneração. O de um espírito superior que tem simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor responderá a esse apelo. Pois todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, olha só. Essa vaidade de querer, tipo assim, não chame meu nome, é nossa. Tipo assim, chamou Paula, não falou Monique. Não falou Monique, eu não tenho que ir lá ajudar, não tenho. Ninguém falou Monique. Isso é nosso. Tem isso não. Plano espiritual superior não tem isso. Ou vocês acham que cada vez que a gente clama a Deus, clama a Jesus, permissão deles, eles sabem de tudo, tá? Também não passa despercebido por eles, não é isso. Mas vocês acham que vem o próprio? Vem uma leva. Olha só, no livro Entre a Terra e o Céu, ou Entre o Céu e a Terra, que eu nunca sei a ordem desse nome, nunca acerto, mas é de André Luiz. Maravilhoso, por sinal. O livro todo começa com uma menina, acho que seus 15 anos, fazendo uma prece. Insistente, né? Até que um dia ela chega num grau vibracional, emotivo, ela estava tão, né, ansiosa, precisava tanto desse socorro, que bateu, a espiritualidade fala que refratou, foi em esferas altíssimas. Que Clarencio foi atender. Um dos ministros do nosso lar. Pediu licença e foi atender. Ela falou o nome de Clarencio na prece? Ela nem sabia que era Clarencio. Mas não é amando de Deus, não é amando de Jesus, não é um socorro divino? Tanto que o livro se desenrola. E aí, não vou falar, quem quiser leia, por favor, fica aí a dica de leitura. Tá vendo? Assim que a gente chega a leitura, a gente joga. Mas vale a pena, é muito bonito. É um dos livros meus, assim, particulares, que mexeu muito com a minha emoção, achei muito bonito. E todo desenrolo é bem terra, né? Bem do que acontece aqui mesmo. E olha só, então, a gente não precisa de nome. Não precisa falar Pedro, João, Maria, José. É o teu sentimento que vai ser atendido. É a tua intenção. Lembra quando a gente estava falando da energia do amor? Se você repreender com amor, é isso que conta, é a tua intenção é que vale. Por isso que Deus não tem como julgar, às vezes, o mesmo erro de pessoas diferentes com a mesma. Não tem. Porque depende da intenção desse e da intenção daquele. O mesmo crime, tá? Seja ele qual for. Desde o pequenininho até o maior. Porque nós seremos responsabilizados. Faz parte do aprendizado. Até que a gente vai fazer escolhas que vão ter bônus. As responsabilidades por essas escolhas vão ser agradáveis. Por que a responsabilidade de algo tem que ser ruim? Sempre. Responsabilidade é um nome pesado, né? Responsabilidade. Assumir um trabalho na casa espírita. Eu peguei essa responsabilidade. Porque isso não tem que ser pesado, não. Não. Para. Vamos quebrar isso. Vamos parar com isso. Tem que ser alegria. Espiritismo, Divaldo vive falando. Gente, espiritismo é alegria. A gente está aprendendo a amar. Por que a gente ainda se deixa tanto desanimar? Por que a gente reluta tanto ainda? Vamos aprender a fazer as coisas de bom grado, que aí você vai ver, os frutos vão ser melhores. Eu garanto, sem medo de errar, porque não foi eu que falei isso. É um pessoal aí do Espírito de Verdade, conhecem? Que contou pra gente. E aí, 505. Os espíritos protetores que dão nomes conhecidos são sempre, realmente, aqueles das pessoas que usavam estes nomes? Resposta. Não. Mas os espíritos que lhes são simpáticos e que com frequência vêm por ordem deles? Não, mas os espíritos que lhes são simpáticos e que com frequência vêm por ordem deles. Precisais de nomes? Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão, pessoalmente, vós mesmos enviais um outro que age em vosso nome. Então, se você clamar, agora, de novo,
Volto para o livro Entre a Terra e o Céu. Precisou de nome, mas o socorro veio. É isso que importa, não é? Aprender, ser socorrido, ter um amparo. Então, essa vaidade que a gente tem do nome, essa vaidade de querer saber, gente, eles não têm mais essa vaidade, não. Isso é coisa nossa. Não precisa. Mas você tem que sentir. Tem que aprender a fazer, sabe? Uma vez eu li que a prece, quando ela é realmente, né, sentida, é aquela que você sente aquele leve arrepiar, que te toca uma emoção. É essa aí que vai refratar. A gente tem que aprender a abrir o coração. Eu sei que aqui na Terra às vezes é difícil, né? A gente vai passando por experiências que vão... A gente cai achando que não pode abrir o coração. Mas a verdadeira força, o verdadeiro forte, é aquele que ama, mesmo tendo os abalos. Porque sabe que esse é o caminho. E consegue enxergar o lado bom disso tudo. Porque sempre tem, gente. Sempre tem. E aí, vamos lá. 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso protetor? Sim. Pois frequentemente o conheceis antes de estáis encarnados. Não digo todos, mas eu acredito que alguns já passaram por essa experiência. Vocês nunca sonharam com alguém, não? Uma senhora? Um homem? E eu sempre sonho com uma pessoa que eu não sei quem é. Não, eu sonhei com uma senhora, mas eu tinha a impressão que eu conhecia ela. Mas era tua avó? Não, nunca vi. Mas ela era tão boazinha. Vamos lá, somos espíritas, dá para a gente conversar sobre isso. A gente nunca está parado. Eu estou aqui conversando com vocês, a gente está aqui, com certeza no campo mental, na tela mental de cada um, remetem situações. Lembram de pessoas, lembram de estados. Porque a mente é isso, tá? A gente está aqui, mas não está. Tá e não está. Porque a nossa mente vai, traz situações, traz recomendações. E aí, a gente fala, não, mas quando eu durmo, eu estou ali, ó. É onde você desdobra. É onde você conversa com o teu anjo guardião, muitas das vezes. Às vezes você nem vai longe do corpo, não. Você realmente fica por ali, você está num momento. E ele está ali. Vai reagir, não? Vamos lá. Para com isso. Aí você teve um problemão. Você está passando. Aí você acorda. Uma vontade, uma disposição de fazer diferente, uma clareza de pensamentos que no dia anterior você não tinha. Mas você só estava dormindo. Como é que você adquiriu tudo isso? Refrescou a cabeça. Você estava lá conversando com o teu anjo guardião, gente. Você estava lá com os teus espíritos simpáticos, com os mentores. Você estava sendo ajudado de perto. Sabe? Eu vou dar um exemplo aqui agora. O atendimento fraterno estava sendo efetuado enquanto você dormia. Estavam ouvindo o que você tinha a dizer e estavam te falando, olha, mas tu também está errando aqui. Se você fizer por aqui, você vai ter mais êxito. Vamos lá, força, ânimo. Jesus venceu o mundo, né? Jesus fala isso para a gente, tem de bons ânimo, eu venci o mundo. E ele fala com a propriedade de quem já passou por isso tudo. Ele não fala... Vocês acreditam mesmo que Jesus disse alguma coisa da boca para fora? Tipo, vamos botar um autoajuda aqui para o pessoal? Não! É verdade. Tudo que ele fala tem muita verdade. Só tem verdade. Então, às vezes, quando você acordar, talvez você lembre de mim ou não, ou de alguém que já falou isso. Você vai falar assim, hoje eu estive em boas companhias. Pode ter certeza. Nem que seja ali, você às vezes estava tão abatido, porque nós somos o que nós somos, tá? A gente tem que tomar muito cuidado no nosso campo sentimental, de como nós estamos, porque é isso aí que decide aonde nosso espírito vai, nesse momento. Se a gente fala, né? Se a gente fala, tô ótimo, e por dentro não está nada ótimo, está mal. Mas tu não pede ajuda, porque você está ótimo, o teu orgulho impera. Bem, quando você desdobra, pode ser que você não encontre boas companhias, porque você não quer encontrar boas companhias. Foi escolha tua.
Você nem pediu ajuda antes de dormir. E aí, mais uma vez, não é ostensivo, não é imposto. O amor de Deus não é obrigado. Deus não obriga ninguém a nada. Deus trabalha com o aprendizado. Ele trabalha com o tempo. E Ele vai esperar, Ele vai respeitar quantas vezes forem necessárias. Até você aprender a fazer suas boas escolhas. Então não tem isso, tipo, vai me ouvir sim. Isso é nosso também. Não, agora você vai me ouvir. Não tem isso não. É se você estiver disposto a ouvir. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você se põe disposto a ouvir, você não vai se arrepender. Porque não tem como. É o caminho, é o nosso destino. Quanto mais rápido a gente entender isso, quanto menos tempo a gente, vamos falar assim, economizar tempo evolutivo, é melhor para nós mesmos, não é melhor para ninguém. Olha, não é melhor para mim, não, é melhor para cada um de si. A gente vai economizar um tempo aí, vai aprender mais rápido. E aí, os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores. Dentre eles podem encontrar-se os medianos. Um pai, por exemplo, pode se tornar espírito protetor de seu filho? Interessante, né? Ele o pode. Porém, a proteção pressupõe um certo grau de elevação em um poder ou uma virtude a mais, concedida por Deus. O pai que protege seu filho pode, ele próprio, ser assistido por um espírito mais elevado. Então, olha só, tudo vai depender do grau evolutivo de cada um. Poder? Pode. Mas isso não quer dizer que todos. Ok? No nosso grau evolutivo, a gente tem que entender isso. Poder? Pode. Mas não quer dizer que todos nós já tenhamos esse preparo. Até mesmo porque esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela perdeu um filho neném. 15 anos já. A menina estaria fazendo 15 anos já. Aí esses dias ela estava chorosa. Normal, compreensível. Aí eu virei para ela e falei assim, eu nunca sonhei com a minha filha. Que às vezes as pessoas acham que a gente tem a resposta de tudo, né? A gente até queria ter, mas não tem. E ela veio pedir um conselho. Eu virei e falei assim, como é que você está? Essa semana eu estou arrasada, eu estou chorosa. Eu falei, e aí você quer trazer a tua filha para essa energia, para esse sentimento? Você não está preparada, minha amiga. A tua filha está bem. A tua filha está nas melhores mãos que ela poderia estar. Mas você ainda não está preparada para esse encontro. Ou pelo menos não para se recordar dele quando desperta. Ela falou, talvez eu já tenha. Eu falei, claro, é até normal. Porque na espiritualidade, em várias leituras que a gente tem, a gente sabe que essa adaptação no plano espiritual, às vezes as mães são levadas, os pais são levados, a criança. Há esse encontro. Mas quem disse que a gente está preparado para acordar e lembrar disso? É uma dor muito grande. Então pode piorar. E aí pode até atrapalhar o que o espírito está fazendo na espiritualidade. Aí ela compreendeu, ela falou, realmente, eu não estou preparada, porque só de pensar eu já começo a chorar. Eu falei, já se passaram 15 anos. Então você precisa se preparar para ter permissão de recordar esse encontro. Se assim você quiser que aconteça. Porque não é que a espiritualidade fica assim, fulano pode. Beltrano não. E aquele ali não pode encontrar aquele lá. Não existe isso. É o teu preparo. É o teu preparo. É você que tem que se preparar para viver essas experiências. Senão não vai ter como. Não vai mesmo. E é para o teu bem. É para o seu bem que não aconteça dessa forma, como deseja. Como é para o bem de tantas vezes. A gente sempre fala, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria ter nascido isso, eu queria ter nascido aquilo. Já pensou se a gente tivesse todos os nossos desejos atendidos? Eu acho que eu não estava nem aqui. A gente estaria fazendo besteira, talvez. Entendeu? A gente ainda não tem discernimento. Então, é necessário que assim seja. Cada um está dentro das melhores experiências que pode para adquirir o melhor êxito no final. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições sempre podem proteger aqueles que amam e que sobrevivem a eles? O poder deles é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram nem sempre lhes permite ter a liberdade de agir. É o que nós acabamos de falar. Depende do grau evolutivo, depende do preparo que aqui estão, depende dele também, se ele já consegue ser imune a isso. Quem já assistiu o filme Nosso Lar, eu sempre falo do filme porque é
A maioria geralmente já assistiu. O livro, quando eu falo, nem sempre. Mas vamos para o filme, que é mais fácil acesso. André Luiz, quando chega em casa, já estava no plano espiritual há um tempo, né? Já estava trabalhando. Então, já estava bem. Foi para casa, viu a mulher com outro marido, o que aconteceu? Coitado, gente, 3 segundos ele foi metido ao umbral de si mesmo. Entendeu? Não foi ninguém que mandou ele para o umbral. Foi a vibração dele. Está entendendo o preparo? É muito pessoal, é muito particular. E aí, graças a Deus, por causa das experiências, é igual a gente, né? Quando a gente se irrita aí pela rua, a gente não, já tem estudo, já tem que entender que eu tenho que fazer um caminho diferente por aqui. A gente vai, respira, volta para o caminho certo. Faz parte, gente, todo mundo faz isso, tá? Inclusive, ó, estamos juntos. Faz parte. Está entendendo? É muito real. Mas é o teu preparo. É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente vem para a caridade, é por isso que a gente trabalha, é por isso que a gente toma puxão de orelha, porque nós somos muito amados. É por amor. Puro e simples amor. Por que eu não lembro da minha existência passada? Meu amigo, você não ia aguentar. Amor. Misericórdia divina. Para que você não fique estacionado ali, ó, sem conseguir dar 3 passos. E aí, vamos lá. Os homens em estado selvagem de inferioridade, 509, gente, moral, têm igualmente seus espíritos protetores? E nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto dos homens muito adiantados? Olha que resposta interessante. Cada homem tem um espírito que vela por ele. Mas as missões são relativas aos seus objetivos. Não dás uma criança que está aprendendo a ler a um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar é proporcional do espírito do protegido. Mesmo tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos protetor de um espírito que vos seja inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que comporte a sua natureza e o seu grau de elevação que chegou. Ah, estamos todos em campo. Está vendo que é real? Gente, é sério. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Que cada um aqui vai ser protetor? Estou não. Não estou. 510, que eu acho que... Eloá, o tempo, né? 510. Quando o pai que vela por seu filho reencarna, ainda continua velando por ele? Resposta. É mais difícil, mas ele pede, no momento de desligamento, a um espírito simpático para assisti-lo nessa missão. Além disso, os espíritos só aceitam missões que possam cumprirem até o fim. Existe um grande grau aí, que a gente ainda também não compreende, mas a gente já começa, de responsabilidade com as tarefas que assume. Ele não vai pegar uma tarefa aqui e amanhã, cansei. Não tem isso. É sério, é muito sério. É um trabalho de dedicação, é um trabalho de... Entendeu? Não tem essa coisa de, enjoei. Não, ele só vai largar por uma outra missão realmente séria que ele seja convocado. Poucas vezes acontece. Divaldo mesmo conta que Joana já teve uma vez que fazer um curso, mas não deixou ele desamparado. Mandou um outro espírito da mesma envergadura. E aí ela ficou lá uma semana, mais ou menos, que era o tempo, e voltou. Mas ele não ficou desamparado em momento nenhum. Não existe isso. E você acha que ela lá de onde, no curso dela, não estava de olho? Sempre, porque existe a ligação. A ligação do amor, feita pelo amor, é muito forte, gente. Como diz Chico, atravessa além túmulo. Não tem nada que impeça o ser de amar. E aí, ó, o espírito encarnado, principalmente nos mundos onde a existência é material, está muito subordinado ao seu corpo, para devotar-se inteiramente, isto é, para assisti-lo pessoalmente. É por isso que os que são bastante elevados são, eles próprios, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal forma que, se faltar um, por motivo qualquer, outro suprirá a falta. Então, só para a gente fechar, volto a bater na mesma tecla. A partir de hoje, toda vez que a gente se sentir meio chateado, meio de lado, lembra
você tem um irmão do teu lado, de onde ele estiver, que no mesmo instante, no mesmo segundo, ele está te ouvindo. Você tem espíritos familiares, você tem espíritos simpáticos, você tem os protetores da casa que frequenta, dos trabalhos que você faz. Você tem espíritos que você nem faz ideia que estão no teu caminho, às vezes, porque você ajudou alguém que é simpático a ele. Olha, porque a gente sempre pensa, quando a gente fala dessa nuvem de testemunhas, a gente sempre tende a pensar nos irmãos que querem o nosso mal, nas pendências, né? Vamos botar assim. Mas não. Existe uma galera muito bonita que faz tudo para ver a gente evoluir. Que dá, literalmente, todo o seu amor para que a gente cresça. Então, gente, façamos brilhar a nossa luz para que a gente possa estar cada vez mais em sintonia com eles. Muito obrigada. Nós agradecemos muito a nossa companheira por todo esse material, né, recebido. Que Deus te abençoe e que você possa retornar aqui outras vezes. Agora nós vamos pedir aos nossos companheiros médiuns que se desloquem. E também todos vocês que estão aguardando, que não se distraiam com a movimentação que se faz necessária. Continuem pensando aí no que a irmã falou. Continuem se ligando a seu espírito protetor, seu anjo guardião. Vamos então fazer a nossa prece para iniciarmos os passos. Amado Jesus, bondosos benfeitores desta casa de amor, rogamos o vosso concurso para que nesse instante possamos receber o que melhor esses espíritos abnegados têm a nos oferecer. Que seja então, em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos espíritos diretores desta casa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar esse momento do passe. Graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, porque a sua boca fala o do que está cheio o coração. Lucas, versículo 6.45. A palavra é um instrumento valioso de doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens, onde nem sempre o homem a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Sendo Jesus um profundo conhecedor de nossas almas, quando aqui esteve entre nós, aproveitou todas as oportunidades para nos ensinar lições profundas e despertar nossas consciências para tudo aquilo que viria nos tornar felizes, para conquistar nossa paz interior. Entre a verdadeira pureza entre as mãos sujas e mãos não lavadas, o que quer dizer isso para nós, homens modernos? Será que nós ainda não valorizamos muito mais as aparências do que nossas intenções? Do que os nossos sentimentos? Enfim, tudo aquilo que constitui as estruturas da nossa alma? Certo que ainda podemos nos comparar aos fariseus da época de Jesus, como ele mesmo disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E exclama: insensatos. Com certeza, meus irmãos, há muito que se reformar na intimidade do nosso ser. No entanto, isso ainda na prática se torna difícil para todos nós, porque fomos acostumados aos valores externos. Não que estes não tenham o seu devido valor, mas como Jesus disse, nem só de pão vive o homem. É fundamental que busquemos desenvolver em nós os sentimentos que o Mestre veio nos ensinar. Não nos disse ele: o reino dos céus está dentro de vós. Isto é o que seriamente devemos nos preocupar, para que tenhamos verdadeiramente a pureza do coração, que nos conduzirá ao nosso progresso espiritual. Como Jesus nos diz no texto, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A lei é de progresso,
e o mesmo se fará sobre as injunções do amor ou da dor. Cabe a cada um de nós o bom senso para optarmos pelo caminho mais tranquilo, que certamente é o da boa vontade, do esforço e da determinação em crescermos na direção de Deus que nos aguarda. Essa evolução é feita no dia a dia, desde que acordamos até o momento de deitarmos. Passamos por muitas circunstâncias que nos convocam ao exercício da pureza de coração. Todavia, se não estivermos com a sinceridade no coração e o objetivo maior de vencer, não o outro, mas a nós mesmos, perdemos essas oportunidades de crescimento. Podemos dizer que o mau humor é um veneno que nos envenena e envenena quem está ao nosso redor. Quantas atitudes de intolerância temos com o outro quando estamos mal-humorados? No entanto, se pensarmos melhor, vamos vendo o quanto somos necessitados de boas emoções. A tristeza, a irritação, a insegurança, o ciúme e a inveja não estão presentes em nossos corações e nem sequer nos apercebemos. Como Jesus nos disse, a vigilância e a oração são diretrizes seguras para a nossa reforma íntima. Mas como pode o homem promover a sua reforma se não conhece a si mesmo, se não pensa sobre suas atitudes? Dificilmente lograremos êxito se não estivermos no esforço de cada dia para conquistarmos essa pureza de coração. Jesus não deu ao homem diretrizes de santidade, mas métodos de como viver bem através das suas lições, e que, se assim fizermos, certamente se fará o progresso na intimidade do nosso ser de espírito imortal. Às vezes, achamos difícil exercitarmos os seus ensinamentos, porque colocamos esses ensinamentos muito distante de nós. Mas lembremos-nos de que o próprio Mestre nos disse: eu vim pelos doentes, eu não vim pelos bons, porque os bons não precisam de médico. Muita paz para todos. Vamos então agradecer por esses momentos. Mais uma vez, Mestre querido, voltamos ao teu coração generoso para te agradecer. Agradecer por esses momentos em que tivemos a oportunidade de receber preciosos ensinamentos e as doces vibrações desses espíritos amorosos que nos sustentam nessa caminhada terrena. Rogamos, Senhor Jesus, que possamos retornar aos nossos lares em paz, em harmonia, e que lá chegando possamos distribuir o amor que aqui recebemos de todos esses espíritos do bem. Pedimos então, Senhor, a tua permissão, a permissão dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai, amoroso, para que possamos dar por encerrado, em nome do amor, a reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.